Buenas, buenas, rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Esse vai ser mais uma entrevista, assim como o vídeo passado, e dessa vez com Túlio Souza, ex-jogador brasileiro que teve grandes passagens por Curitiba, Botafogo, teve uma passagem por uma temporada no Al Faisaly, clube da Jordânia, e vai poder mostrar pra gente, claro, um pouco da realidade do futebol jordaniano, tendo em mente que a Jordânia vai jogar pela primeira vez a Copa do Mundo nesse ano de 2026, assim como o Curaçao no vídeo do Paulinho. Então vai ser interessante para ter essa visão, né? Então vou deixar vocês com a entrevista, espero que gostem e nos vemos no final do vídeo. Primeiro de tudo, te agradecer, né, por ter topado participar com a gente, a disponibilidade desde o primeiro momento, né? Cara, pra gente começar, assim, eu queria que tu me contasse um pouquinho, assim, da tua carreira, né? Eu tive fazendo uma pesquisa, eu vi que teve uma carreira, assim, bastantes clubes, né? Rodou bastante, assim, né? E que tu me contasse um pouquinho, assim, cara, quando tu começou, quando tu teve claro, né, que queria ser jogador de futebol, e um pouco desde o início até a gente ir percorrendo e chegar nos tópicos principais aí. Então, Otávio, pô, prazer primeiro falar contigo. Prazer é meu, cara. Eu adoro falar de futebol, Sei? eu vivo futebol, né? A minha vida inteira, eu saí de casa com 11 anos para jogar futebol 11 anos, e eu cedo, né? sempre falo isso na minha história. Pô, eu saí de casa sozinho com 11 anos, enfrentei 4 dias de ônibus. Eu sou da Paraíba, né? De Uhum, Campina Grande até Porto Alegre. Naquela época era muito difícil. Eu fui pro Grêmio, foi meu uhum. primeiro clube da base, depois de ser captado por um olheiro em Campina Grande. E, pô, um desafio total na minha carreira. Na época que você sabe que ser jogador não era tão fácil, era Sim. na base do talento, na base da Uhum. oportunidade. E ainda mais você vindo do Nordeste, né? Que era bem mais difícil de conseguir ter um espaço no cenário do Sul ali, no eixo, né? De São Paulo, Rio, Porto Alegre, enfim, tudo isso. E eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 11 anos e fui fazer um teste no Grêmio, fui aprovado. Fiquei um período e depois de 8 a 10 meses o Grêmio me chamou na sala, fez alguns exames e depois me liberou. Disse que eu não Uhum. tinha perfil para jogar no Grêmio e tudo. Enfim, já se iniciava naquela época o tal do perfil, né? Já ia Sim, começar a ter o perfil. Por mais que eu era um cara que tinha uma relação boa com a bola, era um cara intenso, porque todo nordestino ele é intenso, né? claro. Ele tem velocidade, ele tem muito Sim. isso. Pegada, né? Mas eu não tinha o, o biotipo, o perfil do cara forte, do cara para jogar no Sul. E o curioso é que depois de um tempo eu volto no Sul e volto com uma mentalidade totalmente diferente. A primeira vez que eu volto para o Juventude, Uhum. contratado. E na minha cabeça é o seguinte: eu fui mandado embora do Grêmio quando eu era criança, e eu estou voltando agora para o Sul já profissional. É força, é porrada, é tudo isso que e fui e não me dei bem. Uhum. Coloquei essa mentalidade e não me dei bem. Depois eu retorno de novo para o Sul, Sim. já pelo Brasil de Pelotas. Daí eu jogo e sou o segundo e terceiro melhor meia do gauchão, Uhum. jogando e colocando em prática aquilo que eu sempre tive, que foi a relação com a bola. Sim. Mas só para contextualizar, eu Claro. saio de casa, eu vou para o Grêmio, depois do Grêmio eu vou para o Corinthians, eu vou para São Paulo, Rio Branco de Americana, Rio Branco de Americana. Aí eu vou bater no Rio, aí faço o teste nos quatro: Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Botafogo. Sou dispensado, curiosamente depois o Botafogo me Sim. compra, mais Sim, sim. tarde, Mais já pra no frente. profissional. Eu volto para Paraíba depois, e daí o esporte me contrata e eu faço a minha base inteira no esporte. Eu sou da safra do Kleber Santana, e uma safra muito boa. Aí ali eu ingresso o meu início no profissional, aí CRB, Bahia, aí começa a jogar Ceará, começa a jogar, e eu devo ter na minha carreira uns 25, 27 clubes aí de passagens. Que bacana, cara. E assim, né, nessa tua transição inicial, e quanto tempo tu viu assim que levou pra tu ver que aqui agora eu ia conseguir, vou conseguir realmente ser profissional, vou conseguir dar atuada na minha carreira, assim, esse processo assim, como tu me contou, foi um processo longo, mas pra ti assim, pessoalmente, como viveu assim no dia a dia, até chegar ali quando começar no profissional ali. Então, o que é que acontece? No início, tudo começou muito lúdico para mim, né? Eu achei pô, vou ser jogador a qualquer momento, eu sei jogar, tal, tal, na minha rua eu sou bom, tal, 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 tal. Só que quando eu saio da minha zona de conforto, que é o meu bairro, que é a minha cidade, e vou para outra, eu encontro os melhores também. Uhum. Então, se de ficar o sarrafo só, eu já não sou o melhor, eu sou igual a todo mundo. Claro. Então, já começa a dificuldade. Então, no início foi um pouco mais
será que vai dar, será que não vai dar? Só que quando eu faço 15 para 16 anos, eu faço o meu primeiro contrato profissional com o esporte. Eu tinha muita gordura para queimar. Eu tinha 4, 5 anos aí de base já sendo profissional, entendeu? No entanto, eu fui. Cheguei no meu último ano sem me firmar, subindo e descendo umas 10 vezes. Aí subia, descia. E isso me frustrava muito. Eu disse, tá na hora de sair do esporte e tentar em outro clube. Porque aqui eu não vou ser jogador. E foi o que aconteceu. Eu fui pro Bahia e lá eu consegui andar. Mas até o último minuto assim de profissional, para tu ter ideia, eu estava fazendo teste no CRB já profissional. Pô. Já sendo profissional, eu estava no CRB fazendo teste. Entendeu? Então, tipo assim, não foi fácil. Pareceu fácil no início, porque eu consegui um contrato muito cedo, mas eu fui me arrastando até conseguir me firmar. E detalhe, eu sempre fui um 10. Sim, eu ia perguntar a tua posição. E eu só entrei no futebol de 2. Eu tive que jogar de lateral para poder entrar no profissional, entendeu? Então, tipo, são coisas que o futebol vai te ajustando e tu tem que dançar conforme a música. E justamente assim, aí tá, beleza, tu entra no profissional. Aí avançando um pouquinho, se queria te perguntar justamente da tua chegada do Botafogo, né? Porque eu dei uma lida assim, foi um dos clubes que tu mais teve, assim, um destaque, assim, né? Que ficou mais tempo. Né? Quando tu chegou ali, como é que foi, cara? Botafogo, evidentemente, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, assim, né? A adaptação para um clube grande, assim, na questão, tudo, né? Da torcida, da exigência que tem dentro do clube e como foi para tu se consolidar no Botafogo, assim, nos anos que jogou lá. Então, a chegada ao Botafogo, eu costumo falar que ela demorou uns 10 anos aí, né? Para você conseguir chegar e romper a chegada no alto nível. Consolidar, né? E passei por Santo André, passei por Guarani, aí cheguei até o Curitiba. E é o que eu sempre falo, quando você joga uma competição certa, você está no lugar certo, na hora certa, e se destaca, e aí eu falo individualmente, não coletivamente, porque o coletivo vai contar, mas no futebol ninguém contrata o time, contratou o jogador. Claro. Entendeu? Tem como contratar 11 de uma vez só, né? Quando tu bota o teu individual para aparecer, aí as coisas andam. Foi o que aconteceu. Eu cheguei no Curitiba e o fato curioso que aconteceu foi o seguinte, eu chego junto com 10, um pacote de 10 contratações juntos. E os 9 são mandados embora. Só eu fico. Mas aí é que está o grande plus que eu acredito que acontece muito no futebol, que às vezes são coisas que não dá para a gente explicar. Eu só não fui mandado embora também porque eu estava machucado. Então o clube não podia me mandar embora, me segurou. E quando eu recuperei, eu voltei para jogar. E quando eu voltei, aí eu voltei muito bem. Eu voltei fazendo gol, voltei jogando, dando a vida. Então eu me tornei o deus da raça no Coxa, tá entendendo? Jogador símbolo. E eu conduzi o Coritiba ao título de campeão brasileiro, da Série B de 2007. Então, tipo assim, eu fui o melhor volante da competição, eu fui o melhor jogador do campeonato, e eu tive 3 propostas: São Paulo, Fluminense e Botafogo. Eu tive o São Paulo, 2 anos de contrato, São Paulo de Muricy e tal. Tricampeão brasileiro, né? Timaça, o Fluminense, né? de Fred, de Conca, de Washington, né? O Washington e o Botafogo de Cuca. Que tinha, o Botafogo me deu 4 anos de contrato. Então o Botafogo tinha Cuca, tinha Jorge Henrique, tinha Lúcio Flávio, tinha Guerreiro, tinha todo mundo ali. Sim. E eu, pela identificação que já tinha com o Túlio, já tinham passado 2 Túlios no clube, e o Túlio estava lá também. Eu gostava muito do futebol, eu falei, cara, eu vou escolher o Botafogo pela segurança de 4 anos. Então eu escolhi o Botafogo e não fui para o Fluminense nem para São Paulo. Foi isso que aconteceu. Aí a minha chegada no Botafogo, eu não cheguei clinicamente bem, cheguei machucado, porque eu já estava jogando a Série B pelo Coritiba com no sacrifício, tomando injeção, tendo que me esforçar o máximo possível para estar em campo. Então eu já chego clinicamente debilitado, preciso me recuperar e aí no início acabo perdendo espaço ali pro Diguinho, pro Guerreiro, para todo mundo que já fazia parte do elenco e já estava ali consolidado há um bom tempo. E essa lesão que tu teve aí, cara, perguntar para ti assim, qual lesão foi exatamente e assim, como foi esse teu processo de recuperação? Porque eu dei uma lida que foi uma lesão assim complicada, né? Mas que lesão foi exatamente e para ti esse período assim também na chegada do Botafogo, como foi assim com a questão da recuperação, né?
Então, essa lesão foi uma lesão que a gente até então não sabia qual seria. A gente investigou muito. No Coritiba já estava investigando. Quando eu cheguei no Botafogo, eu fui no médico e ele falou assim: Túlio, você tem uma síndrome de Gilman, que dá geralmente em jogadores de rugby. Em caras que a cada 1.000 jogadores dá em um. E você tem essa lesão, que ela é no pubis, né? Ela pega a síntese pubiana. E vamos fazer uma cirurgia para a gente inibir isso, para ter ideia. Quando eu tossia, doía, tá entendendo? Quando eu espirrava, doía. E eu não conseguia, às vezes levantava à noite com queimação no pubis, andava para poder ver se a queimação parava, enfim. Era sacrificante jogar. Aí o que aconteceu? A gente fez a primeira cirurgia, que foi colocar uma tela no pubis. Eu tenho uma tela. Até hoje tá com ela ainda? Até hoje. Ela o organismo absorve, né? E ela já fica ali. Mas não resolveu, minimizou, mas não resolveu. E daí eu tive que passar por uma nova cirurgia para ter uma correção novamente, que daí foi uma tenotomia. O que é a tenotomia, velho? A tenotomia, você tem que desinserir o adutor, você corta o teu adutor. A gente tem 3, né? O longo, o magro e o curto. E esse longo, que era onde estava a lesão, que não cicatrizava mais, ela estava crônica já. Eu tive que cortar o adutor. E daí, quando você corta o adutor, consequentemente, você perde força, você descompensa, né? Porque do outro lado tem o adutor e de um lado já não tem mais, então você começa a ter mais lesão, propício a ter mais. Só que quando eu fui fazer essa cirurgia, eu falei pro Cuca. Eu sentei com ele na sala e o Cuca falou assim: Túlio, eu fiz essa cirurgia também. Eu te aconselho, se você não está conseguindo jogar, a fazer e dar sequência na tua carreira, para tu conseguir jogar mais. Senão vai ser difícil, tu com muita dor, jogar. Então, tipo assim, realmente me deu mais uns anos de carreira, eu consegui jogar mais, porém, eu tive que passar por esse processo cirúrgico aí que foi bem complicado. E daí, assim, cara, no Botafogo, eu sei que tu, como ficou 3 anos e depois saiu, sempre foi ficando emprestado, né? Sim. Mas aí, cômputo global da tua passagem no Botafogo, qual tu diria foi o melhor momento, assim? Sei, questão de chegou a ganhar algum título importante, assim, o momento mais marcante para ti no Botafogo, assim? No Botafogo eu tive 2 anos, no qual eu considero muito bom. O 2009 para mim foi muito bom, porque eu consigo vencer as lesões e faço gol na final de um campeonato carioca contra o Flamengo, Maracanã, cheio, final. Sabe como é que é a atmosfera de uma final de um campeonato carioca que é muito difícil, né? Eu consigo fazer um gol do empate, a gente tá perdendo de 2-0, 2 gols do Kleberson até. E a gente desce pro vestiário e volta, e a gente empata o jogo, vai pros pênaltis e perde. Mas, pessoalmente, para mim foi muito bom, porque eu consegui dar a volta por cima ali, eu consegui fazer gol e consegui mostrar meu futebol. Detalhe, eu tô jogando de 10. O Maxwell não joga e eu jogo de meia. Então, eu faço gol jogando de meia. Beleza. No ano seguinte, eu sou campeão carioca, na cavadinha do Louco Abreu. Sim, dessa vez eu tô de volante, eu já não tô mais de meia, eu tô marcando lá atrás. E o Joel me tinha como um cara que, Túlio, só marca, não precisa jogar, só marca. E quando o treinador muitas vezes fala isso pra você fala assim, ou eu vou obedecer, ou eu vou sair. Então o que é que eu imaginava? Peguei meu futebol, botei no bolso, e vou correr e vou marcar, que é o que ele quer. Tá entendendo? Então, tipo, é muito por isso. E a gente foi campeão e tá na história, tá? Eu vou no clube, tá lá o pôster, tá lá todas as referências do título de 2010, que a gente foi campeão. Então eu acho que isso muitas vezes conta. E justamente esse ponto da questão do posicionamento, cara, me dá curiosidade, porque, claro, tu passou por muitos times e muitos treinadores. Como que é isso? Por exemplo, tu me falou que tua melhor posição era de meia, né? Mas como que é isso? Uma hora tá jogando de 10, outra tá jogando, sei, de 8, depois 6, 5, chegou a começar a jogar de lateral. Como que é isso pro jogador de futebol ter que se adaptar, assim, nessa parte tática de posicionamento, assim? Porque a gente sabe, né, que no futebol, claro, o talento eleva muito o jogador, né? Mas se tu não souber se posicionar, sabe, se agrupar no coletivo, é difícil, né? Mas essa parte, assim, de adaptação tática e técnica pra ti, como foi ao longo dos times, assim, cara? Pra você ter ideia, se você não tiver um mental forte, se você não for um cara determinado a vencer, você acaba sucumbindo e não evoluindo. Vou te dar um exemplo agora. Eu faço uma Série B pelo CRB com 7 gols. Muito bem, porém, eu estou jogando com 3 zagueiros e eu estou do lateral direito. Então,
3 zagueiros, eu tô lá na frente Tá toda hora. como ala, né? Como ala. Beleza, eu chamo a atenção do Juventude. Ou seja, eu saio do Nordeste, quente, e vou para o sul do país. Quem me contrata é o Lazzaroni. O Lazzaroni joga com 2 zagueiros, numa linha de 4. Então, consequentemente, eu chego no Juventude para jogar fixo, sustentando a linha, sem subir muito. Eu pego uma zaga com Antônio Carlos Zago e Daniel, Daniel, que é treinador hoje, que era do esporte. Os dois. Então, os 2 caras experientes e eu de lateral que estava jogando de ala. Então, eu chego no Juventude para fazer uma lateral que eu nunca tinha feito, porque eu era um 10 e eu venho para uma ala, para jogar com 3 zagueiros. Então, eu acabo não indo bem e acabo sendo mandado embora. Mas se você não tiver uma autoanálise e for buscar os erros, você acaba, poxa, caindo no espiral do futebol que fala assim, pô, acabou para mim, eu não consigo mais jogar. Por quê? Porque eu chego num time grande de Série A e eu não jogo, entendeu? Então, eu volto e daí eu volto a jogar, vou pro Santo André de lateral, aí eu jogo de ala, aí faço gol em São Paulo, aí eu faço o São Paulo tricampeão mundial. Aí volta para um Paulista na estreia contra a gente, 1-0 contra o Santo André, no Bruno Daniel, gol meu. Entendeu? Então, tipo assim, eu já começo a dizer assim, ei, eu sou um ala, eu não sou um lateral. Se quiserem me usar, me usem de ala. Sim. Entendeu? E daí a coisa vai construindo, daqui a pouco o cara... Alguns treinadores, eu peguei o Vaguinho Dias no Guarani e o Vaguinho falou assim, ei, tu não é ala, tu é volante, tu é um 8, tu bate e volta. Então ele já me trouxe mais pra dentro, já comecei a fazer mais gol. E daí, assim, antes da gente ir pra tua passagem na Jordânia, né? Eu queria vou te fazer duas em uma, cara. Pra ti, o treinador mais marcante que tu teve na tua carreira, que mais foi influente pra ti, e também, se tu puder me dizer, o melhor jogador que tu jogou junto, assim, que tu olhava, bom, esse aqui tá em outro nível, assim, em toda a carreira, evidentemente, né? Sim, o melhor treinador. Cara, eu tive muitos bons treinadores. Trabalhei com bastante. Eu vou falar pra você de um que eu costumo citar ele porque quando você não é titular com um cara absoluto e ele consegue tirar de você o melhor, ele consegue te fazer entender que é melhor ser útil do que muitas vezes ser titular, para mim esse cara é o melhor. O René Simões para mim foi um dos melhores que eu tive. O René ele é um cara que ele consegue tirar do jogador tudo. É tanto que o René pegou uma safra no Coritiba ali que tinha o Marlos, o Pedro Ken, o Keyson, eu que já era mais velho, e ele conseguiu fazer com que todo mundo acreditasse no seu futebol e melhorasse o seu jogo, entendeu? Eu lembro que numa palestra ele falou pro Marlos, cara, o Marlos era novinho, tinha 17, 18 anos, ele falou pro Marlos, tu é uma BMW na garagem, que tu não quer ser usado. Todo dia, o dono dela todo dia desce, abre a garagem, olha para ela, fecha e vai embora. Ele nunca tira da garagem. No dia que esse dono descer, ligar ele, sair, aí você vai ver onde você vai chegar. Tanto que o Marlon bateu São Paulo, bateu Shakhtar. Sim, tem uma carreira importante. Jogou muito, né? Então, tipo assim, o René foi esse cara que fez com que tudo acontecesse. Pra mim também. Pena que eu peguei muito tarde. Peguei o René já com... Tinha 23, 24 anos. Podia ter pego lá atrás e tinha me ajudado muito mais. Mas foi um cara que eu tive que me ajudou muito. Essa foi uma pergunta. Qual foi a outra? Do jogador, né? O jogador que mais tenha te impressionado ao teu lado, assim, né? Do cara que mais impressionou. Eu sempre fui um cara assim que... Eu sempre busquei referência em quem fazia e nunca tive... Cara, eu quero me espelhar em tal. Não, pelo contrário, eu tinha um cara do meu lado ali que eu olhava e olhava a conduta dele e via o dia a dia dele. Pra mim, o Lúcio Flávio foi o cara mais espetacular, assim, que eu convivi, que eu vivi. Um cara de poucas palavras, mas de muitas atitudes. Claro. Muitas. Falava no campo, né? Exato. De liderança, de tudo. Sim, jogava muito. Eu treinava falta com o Lúcio, eu sempre bati muito bem falta. Eu treinava falta a semana inteira com ele. E a gente treinava, e quando a gente chegava no sábado, tipo, véspera de um jogo do Maracanã, eu falava assim, ó, Lúcio, quem fizer mais aqui, bate amanhã a primeira. E a gente batia 10, o Lúcio de 10 fazia 9. Sim. No treino. Eu falei, caramba. E sempre ele me mostrava com exemplos. E aí, até, pra tu ter ideia, até um dia, um cara que era um 10, sempre foi um 10, um cara muito... E um dia que eu acho que foi, eu não sei se foi o Joel, eu não sei quem foi o treinador, que botou o Lúcio no banco e me botou de 10 para jogar. E para você ver, quando ele anunciou isso, a gente foi para o aquecimento,
e o Lúcio fez questão de aquecer comigo, ou seja, o cara que estava indo para um banco de um cara, ele decide aquecer com o cara que vai jogar no lugar dele. Isso mostra para mim uma Sim. hombridade, uma lealdade muito grande, tá entendendo? Então, eu acho que o Lúcio, para mim, foi um dos caras que eu mais... É tanto que a gente conversa até hoje, eu tenho ele como muito exemplo. Sim, não, o Lúcio Flávio jogava muito. Lembro dele no Paraná, né? Ele teve uma passagem lá e lembro que ele fazia vários golaços de falta, assim, né? E daí tá, Túlio, indo agora então pra tua passagem, né? No Alfazali, né? Se me corrige. Pronúncia um pouco complicada. Né? Primeiro de tudo, cara, como que chega essa oportunidade? Pelo que eu vi, foi o único time da tua carreira que tu jogou fora do Brasil, né? Ou teve algum. Foi o único, né? Como que deu essa oportunidade, cara? Da onde? E daí tem várias perguntas, né? Mas primeiro essa, assim. Cara, todo jogador tem muita vontade de jogar fora, né? Muita vontade, um desejo muito grande. E eu sempre tive isso, mas batia muito na trave. Antes era muito difícil. Sim. Hoje é muito mais fácil, você joga, tem muita gente. Cada janela aí, eu mesmo faço muito negócio nas janelas. Só que antes era muito mais complicado, eram menos estrangeiros possíveis nos clubes. Geralmente os caras não levam jogadores defensivos, geralmente só são atacantes Sim. que eles levam. Então, sempre foi muito difícil. O desejo, teve um jogo Guarani e Santo André no Bruno José Daniel, tinha o presidente do Anderlecht da Bélgica estava lá e ele foi para me ver. Caramba. Eu fiz um jogaço, eu marquei o Hernandes do São Paulo, Sim. marquei o Hernandes o jogo inteiro e fiz uma partidaça. Ele foi no vestiário, depois falou assim, você está contratado, eu vou mandar a proposta, tal. E não aconteceu. Não rolou. Então aquele foi me frustrando, tá entendendo? Então eu falei, cara, será que eu nunca vou jogar fora? E quando chegou a oferta da Jordânia, do Face, ali eu falei, cara, agora é a hora. Eu vou sair e vou jogar um pouco lá fora e entender como que é o futebol. E foi através disso. Eu estava no Boa Vista e depois do Boa Vista chegou a oferta do Al-Faisal e daí eu fui para jogar a Liga da Jordânia. Com quantos anos tu estava na época? 32, eu acho, 31, 32. Ah, já estava numa fase mais avançada da carreira, né? Tava. E daí, cara, daí tu chega na Jordânia e, primeiro de tudo, assim, a tua adaptação ao país, né? Porque eu te perguntar, assim, claro, porque a gente sabe a Jordânia, a questão dos como é que diz, os refugiados lá, não sei se naquela época já tinha essa questão dos conflitos que tem, né? Como que foi pra ti se adaptar primeiro ao país, cara? Porque imagino que é completamente diferente do Brasil a nível cultural, né? Então, como que foi essa adaptação à Jordânia em tudo, né? Língua, gastronomia, tudo que se tem quando se viaja para outro país, né? Cara, eu cheguei na Jordânia com... Praticamente nunca tinha saído, assim, né? Principalmente para uma cultura totalmente diferente, para conviver no Islã, né? Que a Jordânia é o islamismo, tem as 5 rezas do dia, tem a leitura do Alcorão, tem as idas à Meca, enfim, tudo aquilo só que eu sempre fui um cara muito mente aberta, eu comecei a entender aquilo ali o mais rápido possível. No segundo dia eu já estava comendo com a mão, eu já estava tentando interagir com eles de uma forma... Eu acho que a gente é que tem que se entrar na se adaptar, dos né? caras, não os caras entrar na nossa. Claro, Né? A gente claro. sabe como funciona. E a minha adaptação quanto a isso foi muito tranquila, quanto a chegar no país e a conseguir conviver com aquilo muito rápido. O que me assustou? O futebol ainda não é tão profissional como o nosso. A gente tinha... os treinos não eram treinos intensos, é muito quente, treina-se apenas uma vez no dia. No período do Ramadã não se treina durante o dia, nem se tomam água, então eles ficam muito fracos fisicamente. Sim. A gente vai jogar e eles não têm força para sustentar uma partida, né? Porque eles estão muitas vezes sem estar bem alimentados, enfim, tudo isso é uma coisa que você muitas vezes não pode cobrar. Às vezes isso tudo eu fui vendo com o passar do tempo, né? Às vezes você desce de um jogo no primeiro tempo, no qual você está perdendo de 1-0 e você entra no vestiário, a gente sabe aqui que tem que incendiar, tem que mexer muito ali para tentar voltar e às vezes muitos deles vão rezar e o jogo fica em segundo plano, tá entendendo? Então, tipo assim, essas coisas você tem que, tipo assim, se adaptar, porque não tem como mudar, é cultural. Eu cheguei para jogar Champions da Ásia, né? Sim. E a gente jogou contra o Kiti, lá em Hong Kong. Ok.
um jogo fora de casa, ele era mata-mata, um jogo difícil. Aí eu fiz 1-0 e dei um passe para o segundo gol da gente. A gente ganhou 2-1. Eu fiz uma Uhum. partida fantástica, fantástica. Só que no final do jogo, mais ou menos assim, nos acréscimos, assim, já, e a gente tentando segurar o jogo, teve uma bola que estava pingando assim na lateral e eu tinha dividido de cabeça. Sabe aquela bola que você sobe de cabeça Uhum. e cai os dois e cai sem saber onde está a bola? Sim. Uhum. Quando a gente caiu, eu voltei. Aí eu consegui ver a bola mais rápido e o chinês também viu. Quando ele viu, ele botou a cabeça e eu chutei. Aí eu chutei a cabeça dele e a bola. Sim. A bola foi para fora, o jogo acabou. Só que nessa eu quebrei o pé. Cara, nessa jogada mesmo? Nessa jogada eu quebrei, eu chutei a cabeça dele e acabei quebrando o pé. E aqui eu senti uma dor muito grande e tal, tal, tal. E daí aquilo me comprometeu muito, assim. Eu tive que, aí voltei, aí não tinha tratamento, aí eu tinha que ficar colocando espuma, eles me deixavam no banco. Ó, Túlio, fica aqui, porque se a gente precisar, você vai entrar, tá com dor, tal, tal. Mas mesmo assim, você clinicamente com o pé quebrado, eu ia pro banco, tá Uhum. entendendo? Tinha que entrar, eu não conseguia dominar, eu não conseguia chutar, que sempre foi o meu forte. Sim. Então, tipo, essas coisas assim, médica, clínica, cultural, às vezes dá uma atrapalhada na adaptação, Sim. entendeu? Uhum. Entendi. E daí, assim, quanto à estrutura do futebol da Jordânia, como é que é, assim, exatamente, que eu tô falando, né, que foi jogar a Champions Asiática, né? Como é que é em termos de competição? Joga a Champions Asiática, mas tem como o campeonato, assim, imagina, no campeonato local da Jordânia, um pouco estruturalmente, também os principais times, assim, que tinha além do Faisal lá, né? Tem um clássico lá muito famoso, que é o Haddad e o Al Faisaly, é como se fosse Flamengo e Corinthians no Uhum. Brasil. É muito, muito, muito vibrante. O Haddad ele é verde e o Faisaly é azul, então, tipo assim, Uhum. são cores bem, bem, bem fortes. Mas é um clássico muito pesado, tem o Shabab Lodz, mas esses clubes, geralmente o Campeonato da Jordânia fica ali entre 4 ou 5 clubes na Uhum. disputa. Aí eles têm uma liga, e tem uma Copa e tem a Champions, né? Que sempre fazem isso. Mas tratando-se de clube, o Faisal é como se fosse um Corinthians ou um Flamengo aqui no Brasil. É Uhum. Um dos maiores, né? um dos maiores, assim, com uma tradição muito grande, com a equipe. E ainda assim, você precisa ter, ter muito cuidado quando você vai, assim, para saber quem está lá, como é que está sendo, quais são as competições que vai disputar. E lá na Jordânia, cara, por exemplo, os torcedores, assim, as pessoas, como vivem o futebol? O futebol lá também é, não sei se, imagina que igual ao Brasil, não, né? Mas também é algo, assim, importante, assim, a nível da competitividade, assim, do ambiente no estádio também, o futebol para eles é algo, assim, importante, assim, valorizam bastante, não? Sim, a Jordânia não é um país tão grande, né? Então, tipo assim, se resume onde está o Face ali, tá em Amman, na capital, e é uma cidade boa, uma cidade desenvolvida, com todo, é muito americanizada, né? É uma cidade muito, muito, muito tranquila de se viver, assim. Tem Uhum. tudo, claro, eles respeitam o Islã, eles têm toda essa conduta, mas é uma cidade muito, muito tranquila de se viver. Os torcedores, eles são muito muito apaixonados. Eles te reconhecem na rua, eles vão dos treinos, eles querem estar perto, né? Eles querem Uhum. pegar, eles querem tocar, eles querem, Uhum. eles não querem você fora do jogo de forma nenhuma. Alguma, se você pedir para descansar de um jogo para o outro, não, vai para o banco, descansa no banco, mas não descansa em casa, tá entendendo? Sim. Eles querem te ver no estádio. Sim. Então, tipo assim, é muito, muito próximo assim o torcedor realmente dos clubes lá. Ah, que bacana. E daí, assim, cara, agora uma opinião, assim, um pouco, mas também pelo que tu viveu lá, né? E o quanto que tu acha que a classificação deles esse ano, né, para a Copa do Mundo, né, considerando que é a primeira vez que Jordânia vai jogar uma Copa do Mundo, é importante, assim, para o país também, considerando a questão que tem hoje em dia dos conflitos, de tudo, da parte social, política que tem acontecido na Jordânia, assim, né, do teu ponto de vista, pelo aquilo que tu viveu lá, o quão importante para o país poder jogar uma Copa do Mundo, assim, né? Cara, eu acho que a Jordânia ela precisa dessas competições, né? Precisa de uma Copa do Mundo para entender melhor o futebol, para ver o nível de profissionalismo, né? Saber, é claro que não são todos os lugares que. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu ando muito levando atleta no Oriente Médio, na Ásia, em todo canto, e
E uma coisa que, desde a época que eu joguei no Face, desde a época da Jordânia, eu ainda vejo que alguns níveis são profissionais, tipo assim, se você for numa Série A de qualquer, beleza, eles são. Mas caiu disso aí é muito amadorismo. Eu acho que quando baixa um pouco das categorias, sai de uma primeira liga, aí já vai, tipo assim, eles vão perdendo a mão, tá entendendo? Eles vão deixando de ser mais profissionais, de ter mais. De ter mais. Aí entra várias partes, tipo assim, como tem muita. Em alguns clubes, eles não são apenas atletas, né? Eles trabalham também, são atletas. Então tem dia que você vai treinar e tem 8 caras treinando, 10 caras treinando. Ah, cara, falou. Cadê o João? Cadê o Pedro? Cadê? Não, tá trabalhando, não vem treinar hoje não. Tá entendendo? E eles acham isso comum. Não é, gente. A gente vive de futebol, a gente tem um jogo importante domingo, a gente tem que estar todo mundo treinando aqui, fazer jogada ensaiada, ver o modelo de jogo que a gente vai jogar. E, na verdade, não. Eles, compromisso, depois é o futebol. Em algumas camadas, tá entendendo? E eu acho que isso precisa ser ainda revisto. Talvez a Copa do Mundo traga esse senso mais de profissionalismo. Claro, claro. Também por poder competir, né, com várias seleções assim de grande nível, né, e ter essa bagagem assim, né. E daí, assim, de modo geral, então, a tua passagem lá na Jordânia, tu consideraria como uma passagem, assim, satisfatória, né? De modo geral, assim, tanto para a parte esportiva, ou tu falou que teve a questão da lesão ali, né? Mas um pouco, assim, o cômputo global da passagem, como tu avaliaria, assim? A Jordânia me ensinou muito. Eu tirei muita lição da Jordânia. Tive problemas problemas burocráticos mesmo, assim, de recebimento, tipo, não cumpriram com o acordado, tá entendendo? Fiquei lá e praticamente não recebi. Tipo, isso me marcou muito. Pô, a minha experiência. Imagina, tu quer sair, tu quer jogar fora, e tu sai. E tu vai para um clube que é considerado um dos maiores do país e depois tu não recebe, e depois acontece tudo isso, tá entendendo? Foi uma situação assim bem difícil de dar, de receber, mas esportivamente foi uma experiência assim que me ensinou muito, me ensinou demais. E até tiro lições hoje como empresário, até para saber para onde eu levo os meus atletas, para onde eles vão receber ou não e o que eles vão passar ou não. Foi isso que me deixou mais preocupado. Mas eu fui um cara extremamente profissional, desde o momento que cheguei lá. Fiz gol, entreguei tudo aquilo que eu ia Sim. entregar. É tanto que quando eu estava no final da temporada, o Shabab Lodge, que era um dos concorrentes, e o Adard, me ligaram para ir para lá e eu falei, não fico mais aqui. Agora eu quero ir embora porque a minha experiência fora do campo não foi aquilo que eu imaginei. Aí não quis ficar mais lá e voltei para o Brasil. Ah, que legal, cara. A verdade é que é interessante escutar, né? Porque no fim das contas como a gente estava conversando, é um país que o futebol, ele, assim, a nível mundial, pelo menos, não é algo que seja o primeiro tópico, né? Não é que nem no Brasil, até mesmo aqui na Espanha, que o futebol já vem de cara, né? Então é interessante saber, assim, essas intra-histórias, né? E daí agora, cara, a gente tá chegando no final, mas eu queria te perguntar um pouco agora do teu momento, né? Eu sei que agora tu tá como empresário, assim, né? Primeiro perguntar como que foi essa transição, cara, momento que... Porque esse sempre é um tema, assim, né? O que o jogador de futebol faz depois que termina a carreira, né? Então eu queria te perguntar um pouco como é que foi essa transição, como que surgiu essa possibilidade de ser empresário, será algo que quando tá terminando a carreira tu já pensava, e também um pouco do trabalho que tu faz atualmente, né? Cara, Otávio, se você for falar assim, o Túlio se preparou para parar, fulano, nenhum jogador se prepara, porque você vive numa bolha a vida inteira, você vive dentro do futebol e você treina todo dia, você compete, você joga adrenalina lá em cima, noite de sono sem dormir, pressão, torcida, imprensa, diretoria, tudo, contrato a ser feito, enfim, tudo isso, ninguém se prepara. Comigo não foi diferente, parei de jogar e falei, cara, e agora? O que é que eu vou fazer? O que eu mais gosto de fazer? Só que o futebol foi a minha vida. Eu vivi tudo dentro do futebol, eu não posso sair do futebol. Fiquei um ano ali de luto, mais ou menos, sentindo, tipo, pô, não dá mais, o futebol, tal, e agora eu preciso retomar. Aí falei, pô, eu quero ser treinador, fiz a licença da CBF, não quero. Não quero ser porque o treinador ele tem uma carga muito grande e é uma vida de jogador. Claro. Ele vai viver essa vida de jogador, sendo Sim. mandado embora, a pressão, o resultado, tal. Sim. E eu não queria mais viver isso, eu vivi isso desde os 11 anos. Eu falei, cara, não quero mais. Então,
Falei, pô, eu quero ser executivo de futebol. Fiz o curso também, falei, não, vou estar tendo que viajar, tal, sendo mandado embora, enfim. Onde é que eu vou me encaixar? Aí foi onde eu consegui me encaixar sendo empresário. Qual é a minha vocação real? É melhorar a vida dos atletas, é fazer as melhores escolhas por eles, é tentar elaborar os melhores contratos. Essa transição não é fácil, mas hoje eu tenho uma empresa, hoje eu trabalho como empresário e me sinto realizado por melhorar a vida dos outros, melhorar a vida. E eu me preocupo desde o início da carreira, da base até o final delas. Quando eles já vão parar de jogar, como é que eles vão parar financeiramente, se eles vão guardar um dinheiro. Eu elaboro um programa para que eles façam, guardem dinheiro, eu indico para investir, para ter alguns empreendimentos, alguma coisa, ó, compra aqui, vai valorizar, daqui a pouco você vai vender, vai ter um dinheiro, guarda esse dinheiro. Tá entendendo? Então, tipo assim, já para quando eles pararem, não pararem sem norte, não pararem sem saber o que fazer, pelo menos até eles se orientarem, né? Saindo da bolha do futebol, eles possam ter uma receita ali que vão viver tranquilo. Os atletas assim que tu faz o teu assessoramento são desde da base até profissionais de tudo quanto é tipo assim, ou tem como um ramo específico de jogadores que tu assessora, não? Eu vou muito dentro do perfil do mercado, né? Sabe como funciona? O futebol hoje quer jogador forte, alto, rápido, né? Quer esse tipo de jogador. Então a gente busca muito esse perfil de mercado. Não que eu não olhe os outros, olho, eu tento oportunizar, mas o mercado ele se inclina para isso, ele busca muito jogador assim. Então, eu tenho jogadores hoje de 10, de 12 anos, que eu faço a assessoria dele, faço a gestão dele, como jogadores de 30, de 33, que já são profissionais, já estão ali no final da carreira. Então, eu trabalho com todos. Eu tento ajudar todo mundo, porque eu já passei, já vivi, e eu acho que, como eu falo para eles, eu sou o verdadeiro atalho, né? Eu sou tudo que você vai fazer. Para os mais novos, eu falo que não adianta mentir para mim, que eu já menti também, e eu sei todas as mentiras que você vai me contar. E para os mais velhos eu falo, cara, segue os meus conselhos e não erra como eu errei, porque aí você vai viver mais tranquilo dentro do futebol, tá entendendo? É mais ou menos isso. A minha vida de empresário é essa, é me ajustando, mas sempre pensando nisso. Por isso que eu decidi ser empresário. Fazer o meu trabalho e voltar para minha família depois de ter ficado tanto tempo longe de casa, entendeu? E daí, assim, cara, chegando no final aqui, mas aí, assim, quais são as tuas próximas, as tuas perspectivas, assim, um pouco do como vai ser, um pouco de como tem planejado esse ano, assim, de questão de tudo, assim, não sei se é algo também se perguntar, né, como que é a profissão do empresário nesse sentido, assim, tem como se planejar ou as coisas vão saindo de acordo com o que vem, como que é nesse sentido, assim, né? É meio louco mesmo, cara. A vida de empresário, ó, agora, vou te dar um exemplo. O que eu tenho planejado em mente é o seguinte agora. Eu vou para a MIC agora em março, eu faço a MIC, né, que vão ser ali em Costa Brava, Loureiro do Mar, vai ser ali naquela região, eu faço a MIC. Ali vou ver alguns jogadores, vou fazer network, gerar algumas oportunidades, ver alguns modelos de jogo, algum perfil que me interessa, tal, enfim. Volto e vou para a Copa do Mundo Sub-10 e Sub-12, que vai ter logo depois da Copa, que vai ser em Nova York. Lá nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, que é um torneio que vai ser para garotada, para esses meninos mais jovens, porque vai ser a primeira edição. Sim, o pessoal tá organizando, inclusive é daí da Espanha, o pessoal. Eu vou me reunir com eles até aí, né, pra gente fazer os detalhes. E eu fechei alguns países, fechei China, ajudei no Brasil, fechei Mongólia, estava ajudando na Coreia, ajudei no México. Então, alguns países a gente fechou para levar, vão ser em torno de 48 países. É claro que são, como essa categoria, que são 10 anos e 12 anos, não existe convocação, não tem convocação para essas seleções, quem representa é uma escolinha, é uma academy de um país que vai representar. Eles usam a bandeira do país, mas é uma escolinha que representa. Então, não são 11 na linha, tá? Não são 7 na linha, são 12 jogadores, só são 7 na linha, para eles jogarem mais e viverem aquela atmosfera de Copa do Mundo. Vão ser 5 dias com abertura e com encerramento ali em Nova York. E o nome do torneio é esse, Copa do Mundo Sub-10 e Sub-12 em Nova York. E daí eu vou para a competição, e a gente faz a competição, e daí o resto da temporada, ainda não tenho nada planejado, mas os próximos passos que eu tenho planejado são esses.
Maravilha, então vai ter bastante coisa, né? O ano vai tá cheio, né? E se tivesse uma mensagem assim que tu queira deixar assim de modo geral, tanto para atletas, de modo geral assim, gente que tá no futebol assim, né? Do que fazer, do que não fazer, um pouco assim de conselho pra galera que tá começando assim, né? Tu que tem uma carreira formada, né? Tem experiência em vários nichos do futebol assim, né? Pra gente concluir, né? Uma coisa que é impossível fazer no futebol sem ter é coragem. Você precisa ter coragem para jogar bola, você precisa ter coragem para viver o futebol, você precisa ter coragem para enfrentar os desafios. Então, essa palavrinha, coragem, e com um acréscimozinho de resiliência, não só resiliência, que é quando você é rebaixado, né? A resiliência é quando você cai e você retorna, quando você cai e você retorna, mas você ser antifrágil, eu estava lendo até sobre isso, tem antifragilidade, que é quando você cai e volta mais forte, ela supera a resiliência. Então, se você não tiver antifragilidade e não tiver coragem dentro do futebol, dificilmente você vai conseguir atingir níveis altos. Acho que foi isso que aconteceu na minha carreira, foi isso que aconteceu na carreira de muitos que Sim. conseguiram chegar no alto nível. E se tem uma mensagem que eu poderia deixar hoje, é justamente isso. É que você seja um cara que tenha coragem para fazer suas escolhas, suas decisões, e que você jamais possa sucumbir à crítica, a qualquer coisa. O cair e ter a fragilidade para voltar melhor ainda. Então essa foi a entrevista com o Túlio, rapaziada. Verdade que uma bela carreira, um cara que teve grande destaque nos clubes que passou, tanto no Curitiba, no Botafogo, no Alfez ele também teve uma passagem interessante, pode mostrar pra gente um pouco da realidade do futebol jordaniano, da experiência que ele teve lá, né? Então agradecer de novo o Túlio por ter topado participar com a gente, verdade que foi uma bela conversa, e espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aproveitado da entrevista, né? E claro, né? Se gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se não está inscrito no canal ainda, se inscreve, porque com certeza vão vir mais vídeos e mais entrevistas também com várias figuras interessantes do futebol. Então é isso aí, rapaziada. Grande abraço para vocês e nos vemos em breve. Até mais!